que a voz está um pouco melhor? Estou gravando vídeo. Teve uma situação agora, em janeiro, que a informação chegou para mim de um canal sério, né? O canal foi no Padre. Fala lá português, esqueci o nome dele, exorcista. E eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei. Acho que foi nele, né? Agora, bom, tem um canal de notícias que eu vejo. Mas eu sei que a pessoa que mandou é séria, e a pesquisa é séria, e o canal é sério. E eu fiquei indignado. É uma ira santa que, né, realmente me transtornou o espírito. E o que dizia essa notícia? Essa notícia me dizia alguma coisa assim, que o bispo de Madrid chamava todos os padres, bispos da sua diocese, o bispo primaz, né, de Madrid, o primaz da Espanha, e ele chamava todos para fazer um retiro de convivência, tem o nome, convívio, uma coisa assim, e, e falava que os padres podiam achar as suas paróquias sem problema nenhum, que não precisava ter celebração eucarística, nem missa, nem nada, e deviam todos ir para este grande encontro, ficar lá não sei quantos dias, o que seja. E se as pessoas reclamassem muito, mandassem que eu fizesse a leitura da palavra, né? Aqui no Brasil a gente chama de paraliturgia. Mas não tem Eucaristia, né? Não tem celebração eucarística. O comentário meio que menosprezando não só a missa, mas como a liturgia e o sacrifício na Eucaristia, tudo que acontece ali, entendeu? É um desmerecimento. Eu fiquei meio abestalhado com aquilo. Mas isso aí sou eu, né? Daí, né? Personagem, um bispo primaz na Espanha. Mas aquilo me transtornou muito, né? Eu falei, Senhor, né? Isso aí é o alto clero, né? Bom, fazer o quê? Mas eu falei, Senhor, será que eu estou errado? Eu sou assim, né? E aí apareceu nesses dias um vídeo de um senhor, eu acho que ele é lá da espanhol. Você vai, eu vi o vídeo e falei, cara, alguém me entendeu. Ainda vou dizer mais, o que eu soube da notícia é apenas o início dela. É muito pior. É muito pior. Eu falei, então vou pegar, vou traduzir e vou deixar as pessoas fazerem o seu discernimento e cada um veja o que quer, né? Eu vejo aquilo que Nossa Senhora fala, né? A verdadeira igreja e a falsa igreja. O combate entre as duas é feroz. Então vamos lá, né? Eu escrevo assim: o veneno do escorpião convive. Vamos discutir um aspecto da igreja que considero bastante interessante. E não digo isso porque falar sobre religião pode fazer alguém parecer crente ou talvez ateu. Nada disso. Porém, esta é uma questão, esta é a questão aqui. Trata-se de uma análise que busca compreender o grau de corrupção que observamos em todas as áreas da sociedade, especialmente a imensa corrupção já constatada no século XIX, século XXI, no ano de 2026. A imensa corrupção observada dentro da Igreja Católica.
Ele é católico, nem eu e você. Ele vê e ele fala, tá? Ele é pesado, né? Ele é pesado no que ele está falando, tá? Já vou dizendo. Eu descobri ele através de uma pessoa aqui do canal. Falou: você já viu tal pessoa? Ele parece muito com o que você fala. E eu depois fui ver, ele realmente, ele segue uma linha parecida com a minha, que é incrível. Eu nunca tinha falado dele. Continuando. E por hora, neste comentário, não discutiremos esse forma aprofundada, aspecto da forma aprofundada social e política, né? Ou seja, da corrupção. Vamos nos concentrar exclusivamente nesta questão. Essa corrupção não se deve tanto a costumes ou a comportamentos mais ou menos depravados de alguns membros da hierarquia, certo? Em vez disso, nesse caso, trata-se de discutir algo mais sério do que a corrupção de indivíduos, ou seja, a corrupção moral. É a corrupção. A tradução está muito esquisita. É a corrupção dos melhores entre nós, não é? Ou seja, traduzindo melhor, é a maior corrupção que existe entre nós. Quando você tem a moral, a social, a política, a financeira, todas elas derivam da corrupção moral, né? Desculpa, porque eu fiz uma tradução rápida e às vezes fica meio esquisito. O texto aí eu tenho que dar uma corrigida online, né? Lembro de quando estudei o historiador britânico Arnold Toynbee. Sempre concordei com ele quando demonstrou em sua tese que o fim das civilizações sempre esteve associado à corrupção dos povos. Eu também acho. A corrupção moral, não apenas a corrupção econômica, porque a corrupção econômica é um aspecto da corrupção moral dos indivíduos, não é isso? E a corrupção dos povos e das civilizações. Nunca tive dúvidas sobre este ponto levantado por Arnold Toynbee. Bem, vejamos como a corrupção da sociedade é sempre precedida pela corrupção de seus líderes. Neste caso, a corrupção da hierarquia da Igreja. Acontece que a diocese mais importante da Espanha, a Arquidiocese de Madrid, publicou um documento chamado Convivium, que é um documento oficial da diocese, algo como uma síntese das realidades eclesiais, por assim dizer. Bem, este documento está intimamente relacionado com este veneno. Como eu disse, é, uma, é um evento com um efeito de corrupção moral, como o caminho sinodal da alemão, que está destruindo tudo. Este caminho sinodal infiltrou-se profundamente dentro da Igreja Católica. Este caminho sinodal alemão tem um aspecto que poderíamos definir como satânico. Em que sentido? Porque contradiz todos os documentos históricos essenciais da Igreja. Alguém tem, alguém está falando a verdade aqui, né? Bem, como parece indicar que o objetivo do Cardeal de Madrid é impor uma série de normas que poderíamos definir como uma síntese do que está acontecendo hoje, uma síntese da realidade da Igreja. Um dos métodos usados para manipular e alcançar os objetivos do cardeal é através de uma frase como escutar, conversar e acolher, certo? Essencialmente, essas três palavras são razão de introduzir uma espécie de ruptura, uma ruptura moral, justificando-a como se fosse uma espécie de evolução pastoral. Porque temos que evoluir, temos que nos manter atualizados, temos que nos adaptar à realidade da sociedade. Já vi esse discurso no lugar? Olha que isso aqui não é no Brasil, não, tá? Continua. Então, já que temos que nos manter atualizados em matéria pastoral, porque os tempos mudam e temos que evoluir, e isto é introduzido, certo? Uma espécie de justificativa, ou seja,
Por trás da palavra pastoral há sempre um engano, o engano da manipulação. No entanto, este artigo que estamos discutindo não termina aí. O texto prossegue com afirmações abertamente fora do contexto da igreja. Poderíamos até dizer afirmações típicas de heresia, visto que introduz aspectos contrários à fé. Alguém está falando a verdade. As pedras desse mundo, né? Vejamos então o que diz a primeira norma deste documento, elaborada pelo Lumiar intelectual Talco. Eu uso Lumiar entre aspas. Luminar, de trazer à luz. Né? Primeiro aspecto. Afirma literalmente, abre aspas, está estabelecido que a imposição do celibato dos sacerdotes é e as futuras sacerdotisas é uma lei injusta. Quando eu vi isso aqui, no meu estômago né, deu vontade de vomitar. Mas, continuando. Ou seja, é espantoso que um cardeal possa afirmar que o celibato é uma lei injusta. O celibato, para quem está com os sacerdotes, implica em uma série de normas a serem seguidas. E não, então, este homem diz: não, o celibato é uma lei injusta, mas injusta como base em quem? Portanto, a declaração do cardeal Talco, é o nome do cara Talco, opõe-se abertamente ao que diz a tradição da Igreja e completamente contrária a ela. Em duas coisas, tá? Primeiro, o celibato sempre foi, e foi reafirmado pelo Papa João Paulo II, foi reafirmado pelo Bento XVI, eu acho que até o Francisco, com as suas loucuras, também reafirmou, né? Só para, mas ele deixou correr isso aqui por dentro, deixando claro isso aqui, tá? E a coisa que ele falou, lá na frente, você vê que ele nem reclamou, sacerdotisa. Isso não existe dentro de nenhuma norma de Deus, ok? Isso é profanação grave. Isso eu estou dizendo. Continuando. A lei em geral, esta declaração diz que vai contra o Evangelho. A lei em geral. Esta declaração diz que vai contra o Evangelho, alegando também que o celibato cria vítimas do celibatismo. Desculpa, bom, tudo errado. Ai, volta. Desculpe o erro. Alegando também que o celibato cria vítimas do clericalismo. Para quê? Clericalismo. O que é esse clericalismo? É a ordem da igreja. A ordem da igreja são os clérigos. Né? Tem uma obediência do Papa, cardeal, bispo, tal, até os padres, e nós embaixo disso. Então, quando você fala que você está indo contra o clericalismo, você está indo contra a hierarquia formal da igreja, ok? Tem que entender as palavras, que às vezes a gente viaja. Ok, continuando. Ufa, isso soa muito pouco Francisco, isso soa muito como Francisco. As vítimas do clericalismo e a desigualdade da comunidade. Olha que eu até remeti o nome do Papa anterior. É porque ele fez essa bagaça aqui, desculpa o termo. Ele espalhou essa doutrina contrária à igreja. Se você não sabia, fique sabendo. Né? Continuando. Bastante. Isto confirma que, entre a hierarquia da igreja, há muitos que não leram o Evangelho nem o conhecem. Né? Continuando. Outro aspecto importante. Segundo ponto, poderíamos dizer que o documento propõe celibato opcional. Oi? Vai vendo. Ou seja, atualmente a igreja torna obrigatório para todos que aspiram ao sacerdócio.
Então, o que está sendo dito aqui, senhores, é que cada um pode escolher o que quer. Ou seja, virou bagunça, né? Virou bagunça. Olha que vai piorar, hein? Se um quer se casar e se outro deseja permanecer celibatário, um passe livre para todos. Ah, loucura, né? Não tem ordem mais. Dá para ver? Isso aqui é um caos. Outro aspecto. Estou comentando apenas 3 pontos, certo? O último aspecto é o que destrói tudo. É que este cardeal diz que propõe que o sacerdócio seja temporário, não para sempre. Em outras palavras, este cardeal, o cardeal Rubio, propõe que o sacerdócio propõe um sacerdócio por um período específico. Por exemplo, fulano de tal, um seminarista, sai da igreja e nós ordenamos padre. Mas o ordenamos padre apenas por 2 anos. E quando os 2 anos terminarem, ele volta para casa. E apenas como um leigo. Isso é inacreditável. Então, o que estamos enfrentando? Estamos enfrentando o relativismo absoluto. O que é relativismo? É a inexistência de verdade. Deu para ver como a igreja é falsa e verdadeira opera? Por exemplo, discutimos e debatemos se Deus existe ou não. Não conseguimos chegar a um acordo. Então fazemos o seguinte: vamos colocar em votação, porque estamos conversando em uma cafeteria e somos 6, 7, 8, e vamos votar se Deus existe ou não, já que não há acordo, já que não há quórum, e recorremos a uma votação. Ok, então todos votam. Quem diz quem diz que Deus existe? Quem diz que ele não existe? Bem, os votos são contabilizados e por uma única maioria chega-se à conclusão que Deus não existe. E como chegamos a esta conclusão? Ah, bem, por meio dele, por meio da votação. O voto da maioria é a verdade. Quer dizer, esse homem propõe isso. E estamos ligando a algo relativo. Nada é verdade absoluta. Tudo pode ser discutido, tudo pode ser debatido. Ou podemos pegar o exemplo do casamento, certo? Olha, eu me caso com você, mas por 1 ano e meio, ok? E quando esse 1 ano e meio terminar, vamos relativizar, vamos reavaliar a situação para ver se você está casado ou não. Escuta, você vai se casar ou não? Se não, se você tiver alguma dúvida, então fique solteiro. Ponto final. Bem, chegamos nesse limite do relativismo dentro do reino espiritual. Isto é corrupção. Então, uma pessoa que se vendeu, que foi comprada por um negócio, não sei o que, e no final eles chegam a um acordo e olha, você fica com 3%, eu fico com 5%. Bem, mas isto é corrupção. Essas pessoas são corruptas no sentido de que não aderem a padrões morais. Mas quando a corrupção atinge o nível espiritual, não tem solução. Sabemos que o sacerdócio é um sacramento definitivo, como o casamento. Se ele terminar ou não, é outra questão. Então, se as pessoas. Essas pessoas na hierarquia da igreja querem transformar o sacerdócio em um emprego temporário, como um garçom, certo? Tudo muito há muito trabalho para o garçom no verão. Bem, durante o verão e o outono, há trabalho. Depois, o contrato acaba. O que eles querem fazer com os sacerdotes é transformá-lo em um emprego temporário, como se um funcionário de escritório. Como é que você faz isso? Você acaba com o sacerdote. Ou ele é sacerdote de Deus, ou ele não é. Ou ele é escolhido, ou ele não é.
O homem, quando é escolhido para ser sacerdote de Deus, ele, na hora que ele faz o seu sim, e ele entra para isso, ele é um homem morto. Tem que se entender. Por isso que ele anda de batina preta. É um homem morto. Ele morreu para o mundo e adere totalmente a Deus. Sacerdócio não é um emprego. Esse bispo, cardeal que seja, ele deve estar achando que ele é um empregado da igreja. Ele quer tirar férias para ele fazer outras coisas. Ou justificar algumas coisas que ele faz. Não sei. Mas o discurso dele ele vai tentando destruir a igreja de cabo a rabo. Ele está no alicerce da igreja, no sacerdócio. Prestou atenção? Ou vamos lá, como, quando alguém encontra um emprego para substituir outro. Então, veja bem, o chefe sai da sessão que vai ficar fora por um ano ou mais. Então, precisamos que você preencha a vaga. Você ficará aqui por um ano e meio e até o chefe voltar. Depois você vai para casa. Quer dizer, o que essas pessoas querem propor é que o sacerdócio seja temporário e nada mais. É inacreditável. Reduzir o sacerdócio a um emprego como qualquer outro, bem, este é meu resumo do documento mencionado, certo? Um documento, infelizmente, escrito por um sujeito que demonstra claramente a sua incompetência. Francisco o escolheu, pessoalmente. Não vou comentar isso. Então, em tempos de maior fidelidade na igreja, esse homem teria saído, ou sido saído, expulso da igreja. Mas tanto faz. Bem, no final das contas, o que estamos vendo é que pessoas inúteis, como este cardeal, estão evidenciando a profunda infiltração de figuras sinistras na hierarquia da igreja. Não estou falando, quero parar aqui. Tem sacerdotes santos, tem bispos santos, tem cardeais santos, mas também tem gente que não está longe da santidade. Você está falando isso, não pode. Pode e deve. Se a gente não falar do erro, todas as pessoas vão embarcar no erro. E, e eles estão livres, leves e soltos, porque a maioria não fala. Tem medo, ou não tem conhecimento, ou não lê o documento. Entendeu? Eu vejo Deus muitas vezes falando coisas horrorosas de sacerdotes e né? De figuras dentro da hierarquia. A gente só vai entender o que Deus está falando exatamente quando você pega um caso desse, você vê que ele fala que isso aí está cheio de lugares de questionamento. E que ele vai limpar a igreja dele. Isso é certo. Continuando. E não para por aí, porque em breve veremos mulheres e homens celebrando missa no altar, nas igrejas. Veremos mulheres subir no altar para celebrar a missa, como se fossem sacerdotes. Então já sabemos que essas missas são completamente inválidas. Confirmo, não só são inválidas, como quem estiver lá nessas celebrações com sacerdotisas está caindo num pecado grave que Deus vai tomar. Né? Olha o que eu estou falando. Depois não fala que não fariseado. Não podem participar desse livro. Católico não participa disso. Ok? Inválidos. Mas esse lamentável espetáculo veremos em breve. Não levará 10 anos, mas em breve. E acho que dentro de mais ou menos 1 a 2 anos veremos. Né? Os estudos dele. Eu não posso dizer que eu não tenho conhecimento. Então, isto é o que precederá a alteração da consagração da missa e até mesmo a eliminação da missa como a conhecemos. Isto é grave. Ok? Presta atenção que são passos para, né?
o que diz o livro do Daniel 9:27. Pega lá que vocês vão entender. Né? Depois vem a grande tribulação com o aparecimento daquela figura anticristã. Né? Presta atenção. Então, qual é a essência e o objetivo deste documento produzido pelo cardeal na Arquidiocese de Madrid? Por que isso tem Por que isso tem a aprovação de Roma? Em outras palavras, esta não é apenas uma ideia da Arquidiocese de Madrid. Olha, isso aqui é uma bela acusação. Tem muito mais coisa errada do que a gente imagina. Não, não, não. Isso tem a aprovação de Roma. Qual é o objetivo? É claro, destruir a Igreja Católica. Bem, vamos encerrar este comentário por aqui e continuar em outra ocasião. Concordo com ele que esse tipo de documento, este tipo de ordens, ensinamentos, são totalmente contrários à Igreja, à fé da Igreja Católica, beira a heresia e vem para destruir a Igreja por dentro. Nossa Senhora fala, lembra do padre Golbe, falando da tal de uma McDonald's eclesiástico que faria esse tipo de coisa. Ele falou isso lá em 1985 a 90 e tal. Né? Tá aí o que o padre. Que Nossa Senhora falou que o padre Golpe está a pleno vapor. Tá bom? Então eu queria deixar isso aí, porque eu tinha que falar, porque eu fiquei indignado com o começo. Eu não sabia que ia tão profundo. Ele era muito mais pesado do que eu achava. Né? Por isso que ele fez desdenhou da missa, esse cardeal, desdenhou da Eucaristia, se quiser que mande os leigos fazer uma paraliturgia. Porque essa pessoa não acredita no sacerdócio. Só, é a única coisa que eu posso entender. Ele é contra isso. Clericalismo.